Essa relação entre mídias sociais, mídia tradicional, política, poder, é uma relação, é um processo em curso, né? É mais ou menos como querer emitir uma opinião sobre o impacto da ferrovia no início da ferrovia, quando ela começa a surgir na Europa, né? Mas, pelo que a gente já percebe hoje, algumas características. As mídias sociais, elas têm um poder de mobilização muito maior do que a mídia tradicional tinha, né? Ela tem uma agilidade, uma capilaridade que a gente viu em momentos importantes na eleição do Obama, em 2008, né, a primeira eleição. A gente viu na Primavera Árabe, na Tunísia e no Egito, né, também essa importância. A gente viu no Brasil em 2013, a gente está vendo no Brasil agora. Então, as mídias sociais, elas têm, sem dúvida nenhuma, um poder de impacto imediato na chamada das pessoas para determinadas atividades, assim como ela tem um poder imediato de fazer com que as opiniões se encontrem, e justamente por isso as mídias sociais, que são basicamente não institucionalizadas, né, pensando no indivíduo, não nos grupos de empresas que estão atuando com seus sites nas mídias sociais. Então as mídias sociais, como elas têm menos institucionalização, elas acabam trazendo a violência da soberania popular de uma forma muito mais explícita, né, do que as mídias tradicionais. Hoje em dia, as manchetes, as notícias dos jornais, elas são constantemente questionadas nas redes sociais. E, portanto, se há um interesse ou uma aproximação das grandes empresas de comunicação em relação a determinados setores políticos, essa aproximação tende a ser denunciada. O Brasil hoje tem sido um exemplo disso, quer dizer, porque a imprensa chamada tradicional, os jornais chamados tradicionais, eles têm sido cobrados fortemente nas redes sociais pelo seu posicionamento político ou por aquilo que se considera uma seletividade na cobertura das notícias. Ou seja, por que cobrir com maior destaque determinadas acusações, denúncias, e por que não cobrir com destaque? Porque a imprensa tradicional, ela não deixa de cobrir. Mas a questão é que ela dá destaque e manchete para algumas coisas. E para outras coisas, ela dá notinha. Então, isso influencia na percepção pública dos fatos e notícias que circulam. E isso é grave. Então, eu acho que modificou bastante o modo como o processo eleitoral se dá, porque você percebe que algumas figuras políticas entenderam que inclusive as redes sociais seriam o seu principal meio de comunicação. Uma campanha que pode se configurar como estudo de caso para isso, eu acho, foi a última campanha do Haddad. Os candidatos, que os partidos políticos tiveram que exercer um tipo de diálogo com o qual eles não estão acostumados a se interpor, né? Eles têm que dialogar com pequenos grupos e com pessoas que não têm necessariamente posicionamentos políticos, mas têm opiniões, né? Então, o debate ficou um pouco diferente do que era no passado, que era um debate entre os candidatos e com grupos que exerciam influência na sociedade. Agora não. Agora, muitas vezes, eles têm que debater com pequenos grupos, com pequenas células da sociedade com as quais eles nem estão acostumados a debater, né? Então, esse exercício da política é ainda uma coisa um pouco estranha para a maior parte dos partidos tradicionais. Eles têm uma dificuldade enorme de rapidamente se adequar às discussões que são propostas pelas redes sociais. Eles sabem delas, mas eles não conseguem debater com esses grupos. Do ponto de vista da credibilidade, né, as mídias tradicionais, compreendidas como jornal, televisão, rádio, grosso modo, os grupos que atuam nas mídias tradicionais, eles continuam tendo mais credibilidade do que as mídias sociais. Isso não significa que a mídia tradicional ela não esteja também se capilarizando nas mídias sociais, ou seja, dependente das mídias sociais, inclusive do ponto de vista do consumidor, né, dos receptores,
que ela não tenha que ir às mídias sociais para garantir sua existência, nada disso, mas eu falo de credibilidade no sentido de que o próprio usuário das mídias sociais, ele sabe que nas mídias sociais cabe tudo, vai tudo, vale tudo, e não existe nenhum mecanismo do que a gente poderia chamar em filosofia de checks and balances, ou seja, se você atua num grupo que tem uma marca importante, você tem todo um processo editorial envolvido, e esse processo editorial significa uma marca. Então, se você trabalha num grande jornal ou numa grande emissora de TV, quando você está falando ou escrevendo, você está junto com aquela marca. Então, se aquela marca tem credibilidade, você tem que cuidar daquela credibilidade. Você, se é um profissional de mídia importante, você empresta credibilidade à marca e a marca empresta a você credibilidade do mesmo jeito. Então, eu acredito que essa relação de poder entre as mídias sociais, a internet, né, e a mídia tradicional é uma relação de poder, portanto, ela é multifacetada. As mídias sociais e a internet têm um poder muito mais rápido de capilaridade, de trazer a soberania popular de forma explícita, gerar uma mobilização de forma rápida, multiplicar opiniões, alterar opiniões, né, aumentar a violência, mas a credibilidade maior ainda é da mídia tradicional. As redes sociais, elas permitiram a organização de manifestações de uma forma que antes você não conseguia fazer. Para você organizar uma manifestação necessitava de um tempo enorme, você convocar as pessoas, enfim. A partir do momento que você tem as redes sociais, essa convocação ela é praticamente instantânea. Você fala assim, olha, vamos fazer uma manifestação agora, lá no túnel da 9 de julho. Se eu tiver uma rede de influência, eu vou conseguir juntar algumas pessoas aí. Então, essa imediaticidade que a internet possibilita em termos do debate, em termos da ideia estar ali imediatamente naquele lugar, é uma coisa que você não tinha anteriormente. Então, tudo isso vai fazendo com que também as pessoas elas se acostumem com um tipo de informação e de debate que as mídias tradicionais já não conseguem mais dar conta. As empresas tradicionais de comunicação, elas estão sendo positivamente muito mais cobradas. E elas, porque esse lugar tradicional da empresa de comunicação, ele fica muito evidenciado se ela toma um partido e não dá o outro lado. Eu acho que é uma coisa realmente boa que a internet traz para o mundo da mídia tradicional, que é questionar essa voz única e que às vezes é uma voz autoritária.